A gente vai falar um pouquinho do franqueado de alta performance, né? Então, a gente brinca que eu e a Carla, principalmente, nós não viemos da teoria, né? Só da teoria, apesar da gente ter estudado pra caramba. A gente veio de prática, né? E o que a gente traz aqui não são nada mais, nada menos do que 20 anos de varejo, né? Isso faz bastante tempo já que a gente faz isso. Cada ano que passa eu digo assim, gente, agora faz 23. Agora faz bastante tempo que a gente faz varejo e passando lá desde a ponta como vendas até hoje, né, como franqueadas, né, que nós somos de 2 unidades franqueadas, tentando equilibrar os pratinhos de prioridade sempre, porque além disso não somos só empresárias, nós somos mães, nós somos esposas, filhas e somos pessoas, né, acima de tudo, seres humanos, e a gente tem que entender como é que os negócios eles podem acrescentar na nossa vida sem que eles sejam um fardo difícil demais de carregar. É fácil empreender? Não. É fácil ter um negócio próprio? Com certeza não. É uma preocupação. A gente sente-se responsável pelas pessoas que trabalham conosco, né? A gente entende que temos vendedores, líderes que são famílias, né? Que hoje dependem do nosso negócio. Então, a gente sim sente essa responsabilidade todos os dias, mas conseguir gerir o negócio sem que seja necessário que ele consuma 100% do nosso tempo, da nossa cabeça, da nossa presença, é extremamente importante para que tu consiga ter prazer, né, no teu negócio. E o negócio, ele vai refletir isso, certamente, né, esse prazer de estar ali ou de fazer aquilo, né. Então, vamos começar, eu acho que, não sei se quer falar alguma coisa, uma introdução, sócia? Não, eu estava aqui só pensando enquanto você falava que, na verdade, até quando a gente fala hoje, né, se você for para pensar em dinheiro, investimento, nossa, tem tantas oportunidades assim de fazer até crescer seu dinheiro. Você pode estudar sobre ações, né? Hoje a gente tem empresas aí super conceituadas e que são especialistas em fazer bons investimentos, em fazer o dinheiro render, mas eu costumo dizer que assim, empreender não é sobre isso, definitivamente não é sobre fazer o bolo de dinheiro crescer, vai muito além disso, né? Você realmente tem que gostar de fazer tudo isso que a gente vai falar aqui nessa aula. São muitos pratinhos para a gente equilibrar ao mesmo tempo. Claro que é sobre dinheiro, né? Mas não só sobre eu invisto e tenho um retorno financeiro desse dinheiro. Não é uma aplicação. Eu acho que é uma de qualquer outra coisa. E creio também que é o que te transforma essa jornada, né? Tudo na vida, ela também vem pra gente, de alguma maneira, para transformar o nosso ambiente, né? E acho que quem é do varejo, quem gosta do varejo, como nós que vivemos, fomos crias e tivemos oportunidade dentro do varejo de poder crescer, né? A gente tem uma paixão aí por fazer varejo. Então, a gente conversa também sobre investimentos, a gente estuda sobre outras coisas, como empresárias, empreendedoras, a gente está sempre ligada nas oportunidades, a gente não para de estudar, acho que é um ramo que não tem como parar, e a gente, às vezes, fica pensando, gente, mas esse negócio, ele tem um escoamento líquido muito melhor do que, talvez, operações de loja, né, de varejo teriam. E por que a gente continua declinado a fazer o que a gente faz, né, a gostar de varejo e a gostar de loja? Então, a gente vai trazer aqui para vocês 6 pratinhos, tá? Existem muito mais pratinhos, muito mais prioridades dentro do franqueamento, dentro, né, da gestão de lojas e franquias, mas a gente vai trazer 6 pratinhos, que é o que caberia aí nesse tempo que a gente vai ficar juntos, tá? Então, vamos para os 6 pratinhos. Então, o franqueado de alta performance, ele tem as 3 principais pilares técnicos, né, que são finanças, pessoas e vendas. E a gente também trabalha 3 pilares comportamentais que são essenciais para que seja um franqueado de alta performance, né? Empreendedorismo, adaptabilidade e inteligência emocional. A gente não vai conseguir entrar muito a fundo em cada um deles, então a gente vai trazer aqui como é que eu vou dizer, a ponta do iceberg, né? A parte de cima aí, a gente vai trazer conteúdo, mas não vai conseguir se aprofundar muito em cada um deles, né? O franqueado de sucesso, ele alia o conhecimento técnico, as competências comportamentais para liderar com eficiência e gerar os resultados sustentáveis, né? Então, vamos começar pelas finanças. Então, ó,
para que um franqueado tenha alta performance na sua franquia, é importante que ele controle os custos e a lucratividade. Não tem como. E a gente escuta muito agora, até compartilhando com a Fê, que está aqui com a gente, nos dando o privilégio da presença dela. A gente sabe que muitas vezes, nós que já trabalhamos dentro de franqueadora, o franqueado vem e nos diz assim: eu não estou ganhando dinheiro. Tá, mas até onde tu sabe que tu está ou não está ganhando dinheiro, né? Ele sabe a diferença e entende que lucro não é dinheiro na conta, porque o que sobra lá no DRE não significa que aquele valor estará disponível para ele na conta bancária dele, né? Não significa que depois de um mês de dezembro, em que eu faturei 500 mil reais, que em janeiro eu posso fazer uma viagem internacional com esse dinheiro, né? Porque ganhei 500 mil reais, né? Então, realmente, a gente entende que dentro do franchising existem pessoas que ainda não estão tão maduras nessa parte, que é a parte de números, né? De análises. Então, é importante monitorar as despesas fixas e as variáveis do negócio, entender principalmente quanto é que a minha loja precisa para se manter aberta, qual o meu ponto de equilíbrio, o que eu tenho que faturar todos os meses, que menos que 50 mil reais, menos que 100 mil reais eu não posso faturar, porque esse é o valor mínimo para empatar o game, para eu não ganhar nada e não perder nada, né? Então, isso também norteia as nossas metas de faturamento, norteia o nosso ROI, retorno do nosso investimento, ele traz um norte de planejamento muito mais claro para as tuas próximas ações. Por isso, já propositalmente, a gente inicia falando sobre isso. Porque como a Carla colocou muito bem no começo, a gente está aqui para falar de lucro, a gente está aqui para falar de resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente precisa se focar principalmente e também fazer um alinhamento da minha expectativa com relação ao meu negócio, né? Entendendo que o que a gente investe dentro na compra de uma franquia, normalmente se dilui em lucro em 24 meses. E depois disso eu começo a ter algum retorno do valor que eu investi, né? Depois de ter reposto que eu investi, eu começo a ganhar um pouco mais de dinheiro em cima, né? Então, entender e estar tranquilo com relação a isso, provisionar um valor mensal, que é o que eu vou repor daquilo que eu investi, provisionar todos os meses um Prolabore, que não pode ser 30 mil reais, 50 mil reais, não dá, infelizmente, né, num primeiro momento, as unidades franqueadas, elas não saem dando esse retorno, principalmente nos 3 primeiros meses em que tu recém implantou a tua operação, ela tende a patinar, que nem a gente diz assim, ser necessário investimento de valor para que depois os cartões comecem a entrar e o dinheiro comece a girar, né? E isso tudo é importantíssimo ter esse conhecimento, e quando a gente for falar um pouquinho mais da parte sensível aí, né, de seres humanos, a gente vai entender que só consegue se dar bem no varejo quem consegue entender essa montanha russa, né? A gente brinca, né, sócia? Um dia eu tô rica, outro dia eu tô pobre, um dia eu tô rica, outro dia eu tô pobre. Então, a gente chega na segunda-feira, depois do final de semana, a gente tá rica. Aí chega na sexta-feira, a gente já tá pobre de novo. E quando a gente fala de empreender, principalmente quando a gente fala de shopping, a gente fala de valores muito diferentes, né, do que os nossos CPFs normalmente estão acostumados. Aluguéis acima de 20 mil, né? Quantas pessoas no CPF pagam um aluguel acima de 20 mil? Impostos acima de 10 mil reais. Então, são números que dão muito essa sensação, né? Do que, tipo assim, nossa, a conta está muito cheia, mas aí quando você vai ver o seu fluxo de caixa ali da semana, você fala, não tanto quanto deveria. Então, esse monitorar despesas fixas e variáveis é super importante e ter disciplina, né? A gente fala muito que ter um negócio é ter disciplina em se manter dentro daquilo que tu programou e provisionou dentro daquele mês. E a gente está falando também em compras, né? Não comprar por impulso, é ser estratégico, e a gente vai entrar nessa parte de estoque e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, a minha sócia, ela é mestre nisso, né? Ela faz isso com maestria. Mas, assim, entender principalmente a diferença entre um DRE e um fluxo de caixa. São coisas que são diferentes e que nos dão visões diferentes, né? Então, o franqueado ele deve conhecer os custos mínimos necessários para operar e saber o que lucro não significa dinheiro em caixa. Eu sei que esse talvez seja chovendo molhado, né? Esse seja o óbvio, mas a gente parte sempre que o óbvio tem que ser dito, né? Então, a precificação e a margem de lucro, eu acho que é o que mais incomoda os franqueados, porque a gente não tem liberdade
para precificar os produtos. A maioria das franqueadoras precifica a nível nacional e tu só tem que seguir realmente a precificação da franqueadora. E quando tu começa a olhar o teu DRE lá, a linha final, e ver que teu escoamento líquido ele está muito baixo, tu pensa, como é que eu faço para aumentar minha lucratividade? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aumentar o markup do produto, né? Ganhar mais em cima daquilo que a gente está vendendo para conseguir fazer um CMV, que é a custo da mercadoria vendida, ficar mais atrativo e eu ganhar mais em cima do produto. Porém, não é possível de se fazer isso, né? A gente não tem como precificar os produtos. Então, regra número 1, evite dar promoções exageradas e evite dar descontos demais, para que a gente evite fazer promoções, ou seja, ter que liquidar muitos produtos. É importante olhar para a compra, fazer compras estratégicas, girar o produto antes da liquidação, para que chegue lá na liquidação e ele chegue poucas unidades para esse escoamento, que tu vai ter que vender quase que empatando o jogo. É importantíssimo tu ter noção de que nem sempre só o markup é o final líquido do resultado do teu negócio. Porque dentro do que sobra de markup, tu ainda vai ter que considerar imposto, comissão de vendedor, entre outras coisas. Então, o que sobra na última linha, a gente fala aí em varejo, a gente normalmente fala 10, 15%, operações muito lucrativas estão com um retorno líquido de 18%. Então, a gente está falando que eu vou vender 100 mil reais para sobrar 10 mil reais, né? Então, isso normalmente é o que acontece, tá? Então, como é que eu faço para conseguir mexer em markup? Se eu não posso precificar o produto da franqueadora, eu não posso colocar preço, como é que eu faço para trabalhar o markup dentro da minha loja? Eu preciso primeiro ter conhecimento de quais os produtos que me dão maior markup, quais os produtos que me dão maior lucratividade. Conseguir treinar o meu time, né, o meu time de vendas, para que eles ofertem esses produtos com mais vezes do que aqueles que têm baixo markup. E se aquele produto que tem baixo markup, ele é extremamente chamativo, é importante que tu tenha ele. Se ele for uma vitrine, se ele for um produto de lançamento, se ele for uma campanha da franqueadora, tu precisa ter aquele produto. Mas tu não precisa fazer um altíssimo investimento, entendendo que na última linha ele não te dá tanto retorno assim. Então tu usa ele como isca para fazer o teu cliente entrar na tua loja, atrás daquele produto, e lá dentro tu trabalha junto com o teu time para que eles ofereçam e vendam aqueles produtos com maior lucratividade, né? E falar isso com o teu time, manter eles informados sobre isso também é algo importante. Fazer eles gostarem de vender os produtos com alto markup é extremamente saudável para a tua operação. Então, realmente, a gente não pode mexer no markup, mas nós podemos ser extremamente estratégicos na hora que a gente compra e na hora que a gente movimenta a nossa venda dentro das nossas lojas. Sócia, vai lá. Eu acho que quando a gente fala de markup, eu sempre digo, tem produtos que, independente do markup, a gente vai ter que ter ali no nosso mix, né? Às vezes ele não é o nosso markup ideal, mas dá vontade de não ter? Dá vontade de não ter? Dá. Mas a gente sabe que talvez ele ajude a gente a vender outros que são melhores de markup, enfim. A gente sabe que ele muitas vezes coloca o nosso cliente para dentro, né? Que ele vai fazer com que a gente agregue outros produtos na venda. Então, não está sobre discussão a questão de, eu vou comprar com esse markup? Sim. Se ele for um produto estratégico, você vai comprar com o markup que ele tiver. Esse produto aí não é uma opção direta para a gente. O que a gente vai controlar sempre, sim, quantidade, né? Enfim. E e quais são os outros produtos que eu chamo ali de produtos satélites ali ao redor dele, que a gente consegue manipular mais e aumentar a margem. Porque quando a gente fala de markup, a gente, claro, você vai olhar produto por produto ali dentro de uma linha. Se você está falando de calçado, né? Você está falando do calçado em si, quais são os melhores com markup? Você está falando de acessórios, você está falando de bolsa? Se você está falando de pelúcia, você está falando da pelúcia em si, das roupas, enfim. O ideal é que a gente trabalhe por linhas, categorizando ali, para a gente ver o markup dentro daquela linha. E depois o que vale também, gente, é o markup final ali da linha do DRE, né? Quanto ficou o markup médio do mês. Então, alguns produtos, assim como o preço, quando a gente fala da liquidação, vão ser sacrificados em função de outros.
O que a gente precisa aprender sobre markup é que ali a gente tem um poder de escolha. Às vezes eu tenho 2, 3 produtos parecidos, que um é muito mais estratégico para mim do que outro. E trabalhar isso com a equipe de vendas ali vai ser sempre fundamental, porque eles é que vão gerar o impacto direto. Né? Até para eles entenderem, às vezes, por que um determinado produto você vai comprar metade do que o outro. Que, a princípio, o outro me parece mais, sei lá, bonito. E a equipe de vendas, a gente sabe que eles têm mais facilidade de vender aquilo que, num primeiro momento, eles acham mais atrativo, seja pelo motivo que for. E aí a gente é que tem que ser estratégico nesse ponto, do que faz mais sentido para a gente, né? Porque a gente ainda não está falando de compras, mas como a gente está falando de markup, acontece muito, às vezes, do franqueado comprar o que a equipe de vendas direciona ele. Acontece muito. Isso é um erro, né? Claro, é importante ter essa troca, é importante ouvir, mas a sua compra ela tem que ser baseada em várias coisas que vão muito além do que a equipe ali entende como melhor, né? Como o produto mais vendável. Estudar o teu estoque, estudar o que vende, saber exatamente, entender das sazonalidades, agora a gente entrando já em estoque, né? Entender as sazonalidades, quando é que eu vou ter promoção, quando é que eu vou ter o lançamento de um filme, entender que os licenciados normalmente são os produtos que os nossos times mais gostam de vender, falando do Stitch, de princesas, de Disney no geral, eles amam vender esse produto porque, na verdade, não é que ele vende o produto, vende sozinho, né? Existe uma marca forte por trás, mas a gente sabe que, como licenciado, esses produtos acabam tendo um markup menor, e eles são importantes que a gente tenha, mas que a gente consiga trabalhar os adicionais dentro da loja, que a gente utilize eles sim para colocar o cliente para dentro, mas que lá dentro a gente consiga trabalhar. Então, a gente precisa ser extremamente estratégico. Quando a gente fala em gerir gestão financeira, a gente não está falando só em controlar uma planilha com DRE e entrada de fluxo de caixa, conta a pagar e conta a receber. Isso é o mais fácil de se fazer. A gente está falando em ser estratégico e olhar para o negócio, como é que eu consigo fazer para minha linha final do DRE sobrar mais dinheiro. E aí a gente está falando de, inclusive, cultura dentro da nossa empresa. Tu é um franqueado que desperdiça material, tu é um franqueado que cuida uma sacola para ser reutilizada, tu é um franqueado que libera grana para eles comprarem tudo que eles quiserem em qualquer dia da semana, tu organiza as compras da tua loja, tu mede quanto eles estão gastando, tu cuida da luz, da água, tu cuida de tudo, de todos os detalhes, todas as linhas do teu DRE, essa preocupação, é esse olhar, é esse controle do negócio que é extremamente importante. Então, assim, quando a gente fala em ser protagonista do teu negócio, é tu realmente controlar cada coisa para que tu consiga saber onde é que está ficando o meu lucro quando ele não está dentro da minha conta bancária, né? E se tu tem o controle de tudo, tu vai saber exatamente aonde está escoando o teu dinheiro que não está na tua conta bancária. Então, é importante que a gente faça inventários regulares. A gente sabe que é um saco fazer inventário. A gente sabe que o time não gosta de fazer inventário, mas a gente entende que é extremamente necessário, inclusive para a segurança do teu negócio. Quando tu tem um time que sabe que tu faz inventário, que tu controla cada coisa que entra e sai na tua loja, a tua possibilidade de haver furtos e haver qualquer coisa nesse sentido é muito menor do que uma loja que é bagunçada, uma loja que o franqueado não presta atenção no estoque, não presta atenção no que entra, no que sai. O vendedor, ele percebe, o líder percebe. Se tirar uma coisa aqui, outra ali, ninguém vai ver, porque ninguém controla nada. Então, estar de olho, mostrando que o negócio é teu, pertencer a ele e pegar ele para cuidar realmente, é isso, é olhar cada linha do DRE, é controlar cada peça que entra ou sai do estoque. Não é finalizar uma contagem de estoque e faltaram 10 peças, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Quanto é que é o custo dessas 10 peças? Quanto é que tu pagou de frete por elas? Não tá tudo bem. Onde é que estão as peças? Não pode sumir, elas não criam perna e saem correndo? Elas têm que estar em algum lugar? Qual foi o erro? O que foi que aconteceu? E se tu passa muito tempo para fazer contagem de estoque, tu não consegue ter esse controle. Tu não consegue entender onde foram as perdas. Tu não consegue pegar os furos que podem estar acontecendo. Então, por isso é importante que você faça a contagem de estoques periódicas. A gente da Voela, a gente sugere que seja feita a contagem integral do teu estoque
pelo menos a cada 3 meses, uma contagem zona total e contagens parciais todos os meses. Então, todos os meses tu vai contar todo o teu estoque, só talvez não todo de uma vez. Ah, hoje eu vou contar os acessórios e vou ajustar os acessórios no estoque. Eu vou contar amanhã o sapato tal e depois vou ajustar. E depois as bolsas vou ajustar, né? Porque assim fica mais leve. Tu não precisa colocar o time num horário, né, diferente lá, o líder, e tu também te dispor a ficar uma madrugada, talvez na tua loja contando estoque, para conseguir ter realmente o resultado final, tá? Então, a gente sugere que se tu não conseguir fazer todos os meses a contagem total, e claro que tu tem que seguir o padrão da tua franqueadora, né? A gente tá dando aqui uma sugestão que para nós funciona bem, tá? Muito melhor eu fazer parciais durante o mês do que eu não fazer nenhuma nunca na minha vida. Porque muitas vezes a exigência da franqueadora é que tu faça contagem de 15 em 15 dias, que tu faça contagem todos os meses. Mas a gente sabe que em um dezembro talvez isso não vai acontecer. Em um outubro, que é dia das crianças, isso também não vai acontecer. No dia das mães, para quem vende bem no dia das mães, isso não vai acontecer. Então, é importante que a gente trabalhe com um nível de exigência que seja de acordo com o que a gente consegue entregar, né? Então, ter o histórico de vendas e a sazonalidade a gente já falou, e comprar de forma planejada e estratégica também é extremamente importante. Eficiência é fazer mais com menos, né? E sem comprometer a qualidade, obviamente. O que a gente quer dizer com isso é uma coisa que nós trabalhamos muito, time de vendas. E eu queria que a atenção de vocês, porque eu acho que isso é uma sacada que é muito importante. O time de vendas, ele tá sempre querendo tudo. Tudo que lança, eles querem. Tudo que é mais bonito, eles querem. Se tá o Stitch vendendo, ele quer vender só Stitch. Quando acaba o Stitch, meu Deus, a gente não vendeu mais porque não tinha Stitch. Porque, então, eles querem só o pão quente para vender. E nós precisamos ensinar eles a trabalharem, que eles não... Tudo não terás, né? Eis uma frase que minha sócia fala muito, e nós estamos falando só de estoque aqui, estamos falando da vida num geral, né? Tudo não terás. Então, eles precisam aprender a trabalhar que, sim, entre as duas blusas pretas, uma tem um markup muito mais alto que a outra, e talvez não seja tão mais bonita, elas sejam muito parecidas, eu vou ter, sim, aquela outra que tem um markup melhor, e é essa que tu vai vender, e tu não vai ter a outra. E que enquanto tu não vender aquele calçado que tá travado lá no estoque, eu não vou comprar outro que tem características parecidas, porque eu tô dando um tiro no meu próprio pé. E às vezes o franqueado não para olhar. O franqueado, você não vai na loja, ele não consegue ver mix. Se tu não vai na loja, tu não consegue entender o que está acontecendo. Tu não consegue ver se tu tem um mix completo, se tu tem para agradar todos os públicos, se tu consegue atender todas as demandas, se tu está tendo uma ruptura importante ou não, ou se é apenas capricho do teu time. E muito é capricho do time, porque quem não vai à loja ou não entende nada de varejo, acaba indo muito pelas vozes do time e comprando o que eles querem, e eles não são estratégicos para pensar nesse estoque dessa maneira que a gente está conversando com vocês. Desculpa te cortar, é que eu até brinco com o time, às vezes na loja, eu falo assim, gente, olha só, vocês são os filhos e eu sou a mãe indo fazer compra no mercado. Tipo, vocês podem pedir algumas coisas? Sim, vai ser avaliado e levado em conta. Mas eu não posso sair de casa para ir no mercado sem fazer uma lista, sem olhar o que realmente eu preciso, aonde que eu vou colocar o dinheiro, e trazer só as guloseimas, né? O interessante para as crianças, porque é óbvio que alguma coisa importante ali vai faltar. Então, a gente, claro, leva em conta, essa troca é fundamental, eles entendem muito do necessário, até quando a gente fala de ruptura, né, às vezes é difícil a gente mensurar o quanto faltou, e essa troca com eles é fundamental para isso. Mas não dá para fazer compra baseada no achismo deles. E às vezes é muito engraçado que você conversa com dois, um diz assim, isso aqui não vendeu bem, o outro, quê? Claro que vendeu, pô, vendeu super bem. Pô, só eu numa semana vendi 4. Né? Então, eles têm umas métricas muito individuais ali. Então, é fundamental mesmo que a gente seja muito estratégico. Todo mundo quer sapato rosa.
Aí tu vai lá na lista de oportunidade, na lista de vezes, vai olhar 2 pessoas na semana pedir um sapato rosa, entendeu? Mas é que caíram os 2 na vez dele, e daí para ele todo mundo queria sapato rosa. Aí tu vai lá e compra, né? 2 grades de sapato rosa, compra um monte, e aí o calçado fica lá no estoque e não vende, né? Então, assim, é necessário que se faça essa investigação e que se seja muito mais racional do que emocional na hora da compra, né? E a gente não está falando só da compra da nossa franquia, a gente está falando na compra do supermercado, né? Nas compras da vida da gente, a gente precisa ser muito mais racional e entender se realmente aquilo faz sentido ou não, porque um estoque mal planejado, um estoque não estratégico, ele é capaz de consumir o teu lucro e te trazer um prejuízo capaz de arruinar o teu negócio. Então, nós estamos falando de uma coisa muitíssimo importante e grave, e que sim, muitos franqueados perdem o seu negócio, né? Acabam não conseguindo dar a volta, porque fizeram uma compra muito errada. Compraram muitos produtos que não escoaram, não foram estratégicos na hora de fazer esse produto girar, porque nós entendemos que quando nós falarmos em venda, até vou adiantar um pouquinho, caso eu chegue lá e eu esqueça, a gente consegue sim trabalhar essa venda desse produto que está com mais dificuldade de giro. A gente consegue trabalhar através de uma exposição, a gente consegue trabalhando com time de encanas internas. Então, assim, se tu é um franqueado que cuida de todos os detalhes, tu já vai perceber, opa, aquele sapato rosa chegou há uma semana, não vendeu nenhum. Então, já é a hora de colocar ele para frente, já é a hora de trabalhar com o time para mostrar em todo atendimento, já é a hora de botar na vitrine, já é a hora de tu fazer um movimento com ele e tomar cuidado para a próxima compra, não comprar uma quantidade muito grande para reposição desse produto que teve baixo giro. Porque também só olhar relatório não é suficiente. Porque tu vai pegar um relatório e vai dizer assim, esse produto vendeu todo ele vendeu em 3 meses, mas 3 meses é muito tempo para escoar um produto. Principalmente se ele tiver alguma característica sazonal. Se ele for de moda, se ele for de filme, se ele for de alguma característica sazonal, tu perde o time de venda dele, ele vai encalhar no teu estoque. Ele vai acabar não conseguindo mais dar a volta. Então, ser estratégico, né, ser racional e planejar as compras vai sim te fazer ter muito mais saúde e fluidez financeira no teu negócio. Também trazendo aqui, é claro que a gente tem que respeitar o time de compra de cada franqueadora, né? Cada franqueadora tem seu time de compra. Quem trabalha com moda, às vezes, compra tudo numa coleção só e depois, quando o produto chega, é que vai conseguir analisar um giro. É muito mais complexo, mas a maioria das franqueadoras, elas estão investindo em compras mais curtas, espaços mais curtos e coleções menores. Isso justamente entendendo a necessidade do franqueado de ter a saúde financeira do seu estoque, de não inflar demais o estoque, né? A gente trabalha com uma cobertura importante em meses de alta, né? Meses de alta temporada, eu tenho que inflar meu estoque, eu tenho que me comprometer com um boleto mais assustador, né? Vou fazer as compras de Natal, eu vou entrar com um estoque mais agressivo, eu vou estar com uma cobertura maior, entendendo que eu vou ter um faturamento que justifique isso e que eu vou ter uma fluidez de caixa para pagar esse boleto lá na frente, né? Mas isso tudo é necessário planejamento. É necessário que tu consiga olhar a tua vida financeira planejando quanto tu vai vender em cada mês, entendendo quanto é teu escoamento líquido, entendendo quanto é que tu pode comprar por mês, entendendo as datas que tu pode te comprometer com boletos. Isso tudo é importante para te ter fluidez financeira. A gente entende que dia 20 é um dia pesado para quem é empresário, a gente tem Simples para pagar, FGTS, Receita, tem impostos, né, para pagar no dia 20, acaba sendo um dia pesado. Então, procurar não colocar boletos na mesma data, diluir os boletos, não botar boletos muito altos, né, que isso também compromete a fluidez financeira do teu negócio. Então, tudo isso é necessário que seja estratégico e racional na hora de olhar. Não é comprar por comprar. A franqueadora lançou coleção, agora então vou lá, amei esse produto, vou comprar 20 de cada. E aí, tu não, né? Isso, gente, decisões tão pequenas como essa, e que talvez vocês estão ouvindo e estão achando tão banais, elas comprometem a saúde financeira do teu negócio. É uma compra por impulso, é um dia que tu estava feliz demais e comprou demais.
Porque também tem disso, né? O dia que a gente tá mais feliz, as coisas ficam mais bonitas, né? Nossa, vai vender muito. Aí eu vou lá e compro bastante, né? E tudo isso compromete lá no final. Mas tudo bem, a gente vai sempre errar, não vai acertar 100%, não existe quem acerte 100%. O mais importante é que eu tenha alternativas do que fazer. Eu sei o que fazer. Ah, eu comprei demais esse produto, chegou na loja, não está girando, eu tenho estratégias, eu consigo trabalhar uma exposição, consigo trabalhar o time, eu consigo trabalhar uma vitrine, eu consigo trabalhar guelta dentro do meu time para conseguir fazer esse produto vender antes dele entrar lá na liquidação com o meu cliente, em que eu vou ter que dar um desconto agressivo e vou acabar vendendo ele pelo valor que eu comprei, às vezes até menos, né? Se a gente está falando em liquidações agressivas com 50% de desconto, a gente sabe que a maioria delas, o franqueado não paga nem o custo da mercadoria, né? Então, eu tenho que fazer um contraponto aqui de advogado do diabo, porque como eu sempre estive também do lado da franqueadora, e isso não vale para toda franqueadora, né? A gente tem que analisar de cada uma, mas às vezes, quando vem uma orientação de compra da franqueadora, em função de um lançamento, em função de uma novidade, às vezes, qual é o máximo que cada loja pode comprar, ou qual é a indicação. Isso eu estou falando de pedidos que não são com números obrigatórios, tá, gente? A gente precisa bem pensar que, assim, quando a franqueadora ela faz aquele cálculo, muitas vezes ela não... ela faz um cálculo mais genérico. Eu vou falar para a rede, eu acho que a média da rede é X, e eu tenho que olhar a minha realidade. Muitas vezes ela faz dentro do ideal, e você fala, bom, o ideal talvez eu consuma isso nesse período, mas eu não posso comprar tudo isso de uma vez. Porque se eu comprar tudo isso de uma vez, eu não vou comprar algumas coisas que são básicas e que eu preciso para fazer minha engrenagem girar e depois eu poder comprar mais dessa. Então, assim, claro que quando a franqueadora ela faz as apostas delas, e esses números são relevantes, mas a gente não pode se deixar impressionar por essas apostas, né? Do tipo, nossa, eu acho que esse produto vai vender muito e a nossa indicação é que você compre 100. E você fala, nossa, eu estava pensando em comprar 20. Nossa, mas então eu vou comprar os 100, porque senão eu vou ficar, né, tipo, vai faltar muito. Não, calma. Faz a sua análise, né? Olha para a sua realidade, não de estoque financeira. Como que você vai pagar por esses 100? Quanto que se você recebe, né, um rotativo ali de cartão, você faz qual o maior volume das suas compras? É o quê? É parcelado em 3 vezes? Então, como que a sua franqueadora divide esse boleto para você? 30, 60 e 90? Então, até 90 dias você acha que você vai zerar todo esse estoque? Então, você tem que vender 33% no primeiro mês, 33% no segundo, 33% no terceiro. Porque aí, de acordo com o que você vai vender, é o que você recebe. Enfim, então, é um contraponto importante ali da gente fazer, porque às vezes eu vejo, assim, números que eu falo, uau, apostaram alto. Eu vou ser um pouco mais conservadora, porque essa é a minha realidade. É a realidade do meu cliente, né? O que eu percebo do meu dia a dia. Então, para a gente não se deixar, né, sempre seduzir por números. Importante saber que tu vai errar, e isso faz parte do game, até tu aprender como é que as coisas se comportam, entender também que o comportamento de consumo, ele surpreende, às vezes tu faz um lindo planejamento e não acontece nada daquilo, às vezes tu não aposta e o cliente quer, às vezes tu aposta e o cliente não quer, então isso também faz parte do game, e perdoe-se, né, perdoe-se, se acolha, porque isso faz parte do negócio. O mais importante, como eu falei, é saber que eu fiz esse investimento apostando que esse produto ia vender, eu tenho que vender essa ideia para o meu time, obviamente, para que eles também invistam lá no ponto de venda oferecendo esse produto, mas se ele não girou, ele não teve aceitação, ainda existe solução. Eu ainda consigo fazer estratégias dentro do meu negócio para conseguir converter. O que não dá, gente, não dá em nada na vida do empreendedor, não dá para... Ó, Daiane Carine agora, vou falar mesmo.
O que não dá é para fechar o olho e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Não dá para dizer, eu comprei errado, mas tá tudo bem, depois vende na liquidação. Aí reclama que tu não tá tendo lucro no teu negócio. Tu não faz um planejamento estratégico, tu não olha, tu não tira relatório, tu não analisa o teu estoque, tu não analisa um DRE, tu não olha fluxo de caixa, tu paga boleto atrasado, tu entra em protesto. Como é que tu vai ter saúde financeira no teu negócio? Se tu não tiver uma organização. E tudo bem se tu for uma pessoa que não gosta dessa parte, que não sabe fazer essa parte, que não... Então tenha quem faça. Porque alguém precisa fazer. Essa parte precisa ser feita. Isso não é negociável. Alguém precisa fazer. E todos os nortes de decisões que tu for tomar na tua vida como franqueado, eles têm que ter o norte financeiro. Dá para fazer esse investimento em marketing? Vai dar para comprar quanto para o Natal? Qual vai ser minha meta de faturamento? Quanto é que eu preciso de resultado? Tudo isso, norte é financeiro. Se tu não tiver um financeiro organizado, tu não vai conseguir ter fluidez e saúde do teu negócio, muito menos tirar retorno do teu negócio financeiro. Então, exatamente. A gente acabou passando bastante tempo nessa lâmina, porque a gente entende a importância que esse pilar tem, tá? Gestão de pessoas talvez é o que eu mais gosto de falar. Sem sombra de dúvidas, é também o segredo do negócio, é controlar, assim como franqueados, mas nós entendemos que se nós não tivermos o coração pulsando, que é o time de vendas, ele fazendo, bombeando sangue para o resto tudo acontecer, de nada vale. De nada vale a franqueadora pensar num produto maravilhoso, incrível, fazer collab com a Disney e colocar para vender numa vitrine maravilhosa, se lá na ponta o teu vendedor não entregar o encantamento, não entregar uma experiência de compra, o vendedor não mostrar o produto e não fazer ele girar realmente, né? Então, contratar, treinar e motivar a equipe de varejo tem sido cada vez mais desafiador. E nós, líderes, nós, pessoas mais antigas, sabemos que hoje os líderes são mais velhos, gerindo equipes mais jovens, existe um conflito geracional, né? Eu não consigo mais o comprometimento das pessoas, eu marco entrevista com 10, aparecem 2, das 2, uma quer ganhar 5 mil reais e trabalhar de segunda a sexta-feira, 4 horas por dia, e a outra, não, pois então, né? A outra diz que vai pensar se ela quer a tua vaga. Então, a gente entende que estamos passando por esse conflito de gerações e o quanto dá para fazer diferença no mercado. Dá para treinar gente boa, dá para pegar alguém que só quer uma oportunidade, porque assim como tem muita gente que não quer nada com nada, dentro dessas pessoas também tem pessoas que querem oportunidade. E eu não tenho nenhuma dúvida, gente, que isso sempre foi assim, de alguma maneira. Porque que hoje, às vezes, a gente olha para trás, né, sócia, e pensa, a gente tem colegas nossas que ainda estão vendendo lá, que nem nós vendíamos há 20 anos atrás. E tá tudo bem, porque é uma escolha individual de cada um. Essa inquietude veio através de nós, de querer fazer um pouco diferente, de querer buscar mais informação, de querer crescer, de querer, a gente brinca assim, preciso de um problema para resolver, senão eu não tô feliz. Então, assim, não tô chamando o universo, não estou chamando, mas assim, a gente sente que quando a gente resolve, né, aquela coisa que não tava, daquela solução para aquele problema, que como ninguém pensou nisso, tu vai lá e resolve, isso acaba de alguma maneira te abastecendo, né, te fazendo querer crescer mais. E, gente, assim como nós tivemos ascensão profissional, existem muitas outras pessoas, sim, dentro das 10 lá, 20 que tu selecionou para contratar, vai ter um ser humaninho que quer. E é só isso que a gente precisa, alguém que queira. E é importante que quando tu fala em gestão de pessoas, tu goste de pessoas. E gostar de pessoas, aqui é um vínculo que eu vou fazer, que é em tudo na vida. Porque a gente gosta mais daquilo que a gente conhece. Certo ou errado? É fato, gente, é fato. Tudo que é desconhecido causa um frio na barriga, me tira da minha zona de conforto, e eu às vezes digo que eu não gosto, mas muitas vezes eu nem experimentei, né? Então, assim, o que eu gosto? Eu gosto daquilo que eu conheço. Então, como é que eu faço para gostar de pessoa, Carinha? Eu não gosto das pessoas, não gosto. Como é que tu faz para gostar das pessoas? Conheça as pessoas. Dedique-se a estudar sobre pessoas, a comportamento humano, psicologia, o básico do básico, você não precisa se aprofundar, mas o básico do básico. Te interesse pelas pessoas, genuinamente. Isso vai fazer toda a diferença na tua liderança e com certeza vai fazer com que tu descubra talentos, que tu pegue pessoas que outras pessoas não contratariam.
mas tu vê aquela pessoa, tu vê nela que eu quero. É só isso que a gente precisa ouvir, né, sócia? Numa entrevista, quando a pessoa fala pra gente, eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu quero. É só isso que eu preciso ouvir. E a gente tem que pensar que, assim, habilidades, elas são treináveis, né? O que eu preciso contratar? Porque se eu vou contratar uma pessoa para o meu caixa, por exemplo, eu não preciso necessariamente que ela tenha uma experiência, eu não preciso que ela saiba, entenda do meu sistema, não. Eu estou procurando uma pessoa que saiba mexer nesse sistema específico que a minha franqueadora opera. Não, isso é mole. Em 2 dias ela sabe. Você precisa de uma pessoa que esteja disposta a aprender, uma pessoa que queira aprender. E aí, em 2 dias, ela está voando no sistema. Então, ali, ó, contratar... Desculpa, sócio. Não adianta você contratar uma pessoa que sabe do sistema, mas que não está a fim de fazer parte daquilo ali, que não está engajada no seu propósito, né, no seu negócio, e que ela vai estar ali, ela sabe mexer no sistema, mas na hora que ela tiver que estar ali com o seu cliente, que ela tiver que realmente trazer alguma coisa, fazer a parte dela, que não é só passar uma venda, ela vai te deixar na mão. Ela não vai ter a entrega que você quer. Então, assim, as habilidades a gente consegue treinar e desenvolver. Então, ó, contrate por atitude e treine a competência. Essa frase é antiguíssima e ela continua sendo real. Então, assim, mudou sim, a geração mudou, eles estão menos comprometidos, eles estão menos resilientes, sim, mas a gente, como líder, precisa se adaptar a essa nova geração, precisa proporcionar um ambiente saudável emocionalmente para eles e precisa nortear o nosso nível de exigência. Porque a exigência, com certeza, meu franqueado que está me ouvindo, a exigência que tu tem contigo mesma não é aplicável a eles, tá? Que fique... E tudo mudou, gente. O cliente mudou, a forma de compra mudou, o vendedor mudou. E vai mudar, e daqui a 5 anos, e daqui a 10, e daqui a 20 anos, você vai achar que você, 20 anos atrás, era mais feliz, que é hoje. E a gente, há 10 anos atrás, já começou a reclamar dessa nova geração. Só que aí hoje você fala, nossa, 10 anos atrás eu tinha menos problema. E assim será, sempre. Então, assim, adapte-se. Adapte. Vai. E a gente vai falar de adaptabilidade também, que é um preceito imprescindível. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender como franqueado, nosso principal foco tem que ser em desenvolver nossa liderança, tá? Porque o líder desenvolve os vendedores. Então, invista no seu líder. Invista em treinamento, invista em monitorar, em acompanhar, em estar junto, em prestar atenção no que ele está fazendo. Tu precisa que ele se desenvolva. Saiba que é libertador e você só terá qualidade de vida dentro do empreendedorismo se você tiver pessoas nas quais você pode confiar. Caso contrário, você vai ser refém do seu negócio. Você não vai conseguir sair de férias, você não vai conseguir fazer nada com tranquilidade. Você vai estar o tempo inteiro focado e pensando no negócio. Você precisa de pessoas em quem você possa confiar. E para que você possa confiar que essa pessoa faça as coisas tão bem feitas quanto você faria, ou melhor do que você faria, você precisa se dedicar a ela. Você precisa treinar, dedicar tempo, acompanhar, monitorar, ensinar, estar junto. Isso é necessário para que essa pessoa, como seu líder, a pessoa de confiança, ela consiga tocar o negócio com a mesma fluidez de que você não estando tão presente lá dentro quanto no início. Então, sim, no início da operação vai ser imprescindível a tua presença lá, física. Mas depois você vai maturando as peças e com o tempo você vai conseguindo estar mais estrategicamente no teu negócio do que operacionalmente. Entenda que num primeiro momento você vai estar operacionalmente. Vai ser necessário você colocar a mão na massa, vai ser necessário você saber fazer. Mas o ideal dentro do franchising é que você consiga desenvolver as pessoas para você ficar no estratégico. Eu não conheço, e me digam se vocês conhecem, alguém que consegue fazer as duas partes muito bem feitas. Olha, eu consigo fazer o estratégico e o operacional muito bem feito. Eu faço todo o operacional da minha loja e faço todo o estratégico muito bem feito. Pode até ser, mas daí não é casada, não tem filho e não tem vida. Só faz isso. Daí são escolhas. Dá para fazer? Talvez até dê.
Mas normalmente quem é mais estratégico não é tão bom executor operacional quanto. Então, assim, existem aptidões mais desenvolvidas em cada um de nós, e nós precisamos saber onde nós somos boas. E procurar perfis complementares daquilo que a gente não é tão bom. Como eu falei do financeiro, talvez eu não goste do financeiro, mas então eu preciso ter alguém que faça, que goste e que faça, tá? Então, o líder, ele é a nossa prioridade, sem sombra de dúvida. Se você tiver um bom líder, você vai conseguir ter um time muito mais vencedor em vendas, né? Fazendo efetivamente o que precisa ser feito. Gente, reconhecer e valorizar resultado do individual e na equipe, isso é imprescindível. Tanto que o varejo, ele trabalha praticamente todo com meta, que é um tipo de reconhecimento, né, de um resultado atingido. Então, assim, se você bate meta, você consegue ter um resultado, né, financeiro mais atrativo. E as pessoas que têm uma ganância mais natural, as pessoas que a gente chama os tubarões de venda, né, são aqueles que realmente buscam uma comissão mais gordinha, eles são movidos a isso. E você precisa dar esse combustível para eles buscarem cada vez mais esse resultado. E vale lembrar que se a gente tem um bom líder, um líder habilidoso e treinado ali, ele vai trabalhar e fazer com que você, franqueado, tenha muito mais tempo para o seu negócio. Ué, Carla, mas eu estou dizendo que para fazer o seu papel, né? A gente sabe quando a gente fala de financeiro, a gente sabe quando a gente fala de compras, relatório, análise. Gente, toma tempo mesmo. Não diz para mim que você vai sentar para fazer um pedido e que em 1h30 você fez. Ou você fez ele de qualquer jeito. Eu faço um pedido de 1h30 se eu já organizei tudo antes. Eu entro para digitar um pedido em meia hora. Mas as análises, elas já estão prontas. Então, como que você vai ter tempo para isso se você é o franqueado? Não, mas eu tenho que estar no chão de loja, eu estou atendendo, eu estou conferindo a mercadoria que chega, eu estou passando a venda no caixa, eu tô... Tá, e quem está fazendo o seu papel? Claro que o franqueado tem que estar ali. Ele tem que conversar com o cliente, ele sabe o operacional, ele entende todos os processos, ele faz o que tem que fazer. Mas é no momento em que ele pode. É naquele momento que, tipo, eu fiz uma avaliação, sobrou um tempo, agora eu vou dedicar esse tempo que eu tenho aqui para acompanhar o vendedor no salão de vendas, para conversar com o meu cliente, para passar uma venda no sistema. Isso faz parte. Mas essa não é a sua prioridade, esse não é o seu papel. Você precisa contratar pessoas para executar isso, para você poder fazer o seu papel de franqueado. Porque senão a conta não vai fechar. Você vai trabalhar, e você não vai conseguir ter uma boa performance. Aí você fala, gente, mas eu trabalho na minha loja, eu abro e fecho todo dia. Eu já vi muito franqueado bater no peito para dizer, eu passei o mês inteiro abrindo e fechando loja, como que vai dizer que eu não me dedico ao meu negócio? Não é sobre isso. Você está se dedicando, mas talvez você esteja com as suas prioridades precisando ser ajustadas. E quando a gente fala que é básico pensar, a Tu, por exemplo, tem uma ambição lá, um prolabore de 10 mil estipulado todos os meses. Então, tu é uma mão de obra que custa 10 mil reais. É uma mão de obra de 10 mil reais para dar entrada em mercadoria e conferir produto? Tu pagaria 10 mil, é fácil saber se tu tá no lugar certo. Tu pagaria 10 mil reais para alguém dar entrada em mercadoria e conferir produto? Simples. Então, assim, tu, franqueado, precisa entender que, sim, vai ser necessário às vezes, né? Enfim, sei lá, meu líder teve algum contratempo, eu tive que ir para a office loja, tive que fazer as coisas e eu tenho que saber fazer, mas o teu papel ninguém vai fazer. Alguém vai ficar descoberto nessa história. E normalmente o franqueado ele tá dentro do operacional, ele é absorvido e é fácil ser absorvido pelo operacional, muito fácil, não está fazendo o estratégico. E quando tu não faz o estratégico do teu negócio, se a conta não tá fechando agora, lá na frente ela só piora. Tá? Porque as decisões que vêm de ti, elas são extremamente importantes para a saúde do teu negócio e para a permanência dele, inclusive. Tá? Então, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. E isso também é clichê, mas é extremamente válido e importante. Então,
Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é para eu fazer ou não? Basta pensar, eu pagaria 10 mil reais por essa mão de obra? Sim ou não? Sim ou não? E o que isso me dá de resultado? O foco da prioridade sempre tem que estar onde traz mais resultado, né? E o operacional, com certeza, é importantíssimo, mas o operacional não é nada sem o estratégico, sem uma estratégia por trás. É fácil, é simples, mas vou fazer um café da manhã incrível numa segunda-feira. Fazer um café da manhã incrível, vou dar um motivacional para o time, vou colocar 100 reais de gincana hoje. Gente, segunda-feira. A gente sabe que normalmente é um dia morto no shopping. Adianta a energia toda, o time vir mais cedo, tu trocar a folga das pessoas para uma segunda-feira. Será? Então eu digo assim, ó, não adianta tu ter energia, ser humano, não adianta tu ter energia e tu ir para tua loja todos os dias se tu não for estratégico e intencional em tudo aquilo que tu faz. Tá? Então é para usar muito mais aqui do que aqui. Muito mais a cabeça do que as mãos, tá? Então, reconhecer e valorizar resultados, a gente já falou, e redução de turnover e engajamento, né? Eis aí o dodói dos franqueados, né? Ah, mas eu treino e a pessoa vai embora. Acontece. Imagina se ela ficar e você não treinar. Tem sempre uma tragédia pior. Eu não treinei e ela ficou. Então, gente, é fato, tá? Pessoas boas, elas vão passar pelo teu negócio e tá tudo bem. E que bom que tu entende que tu colaborou para essa pessoa evoluir, para ela crescer, para ela ser melhor em outra empresa. E que bom se ela escolheu ficar. Porque eu digo que isso é uma escolha. Se tu treinou alguém, essa pessoa ficou boa o suficiente para ter outras propostas e mesmo assim ela segue, ela continua no teu negócio, ótimo. Porque é sinal de que o teu ambiente é saudável e ela quer continuar ali. Mas se o que o outro oferece, tu não tem condições de oferecer, e aquilo vai ser uma porta de entrada para uma ascensão profissional daquela pessoa, graças a Deus, e que vá com glórias e aplausos da nossa parte. E com desejos bons de dentro do coração, que ela vá bem, que ela, né, que ela consiga ter ascensão, que ela tenha a loja dela mais lá na frente, né, se isso for a vontade dela. Então, plano de carreira é importantíssimo. Ah, mas como é que se faz plano de carreira dentro do varejo? Tem como fazer, gente. Por tempo de casa, por KPIs de indicadores, por bônus que tu pode estar dando. Então, tem como fazer plano de carreira. Comunicação clara é o mais importante. Uma cultura forte, né? Dar feedback, dizer para o vendedor que ele está fazendo certo, que ele está fazendo errado, principalmente para o teu líder, né? Cuidado com a ingerência, porque bons líderes não ficam com franqueados dominadores, tá? Então, tu não vai ter um bom líder, e se tu provavelmente está tendo turnover de líder, ai. Problema não é o líder, o problema com certeza é você, tá? Turnover muito alto dentro do time também, o problema é da loja, o problema não é do time. Nossa, eu troquei todo o time em 3 meses, fui trocando. Gente, tem alguma coisa errada, né? Não tá saudável o ambiente, tem coisas que não estão acontecendo certas como deveriam acontecer. A gente não vai se aprofundar muito nisso. A gente tem muito conteúdo de gestão de pessoas, tem muita estratégia, tem muita coisa para compartilhar com vocês, mas realmente tem que ser mais raso hoje aqui. Não dá para a gente se aprofundar muito, mas tenham aí em mente, né? Foquem no desenvolvimento do líder de vocês, sabendo que só os treinamentos da franqueadora não são suficientes. Nós trabalhamos como franqueadora e a gente sabe que só os treinamentos da franqueadora não são suficientes, principalmente se você não monitorar e não acompanhar. Nem sempre contratar líder pronto é a solução. Olha o que eu tô falando, hein? Nem sempre contratar o líder pronto é a solução, porque um bom líder de varejo, um líder pronto, ele vai te custar quase o que tu tira de Prolabore. Se não mais. Então, a gente tem que entender, ó, eu não posso hoje investir nessa mão de obra, mas eu consigo investir numa mão de obra menos qualificada e preparar essa pessoa que com certeza ela vai se sentir grata pela oportunidade de poder estar crescendo, amadurecendo e aprendendo dentro do teu negócio para ficar mais tempo ainda contigo, né? Entenda que se você resolver promover um vendedor a líder, existem muitas questões por trás, é importante que muitas avaliações sejam feitas, porque se você fizer uma promoção errada, você perde o teu melhor vendedor e fica sem o líder também.
Além de que, se for um vendedor tubarão que não tem a mínima habilidade de gestão, você pode perder o time todo, tá? Então, é um passo delicado. Ah, Karine, eu nunca posso promover vendedor. Não, pelo amor de Deus. Pode sim, porque eu fui vendedor. Se eu não tivesse tido a oportunidade, não estaria aqui. E Carla também não estaria aqui. Então, dá certo, sim, dá certo, mas tem que existir uma avaliação por trás para entender se essa pessoa tem aptidões de liderança a serem desenvolvidas que vão realmente fazer com que ela chegue aonde você quer que ela chegue. Importante que você saiba que um líder não matura do dia para a noite, tá? Não existe dar treinamento, vou botar ele no treinamento lá, e em 30 dias ele virou um líder. Não é assim. Né? Assim como em 30 dias tu não vira empresário, assim como em 30 dias tu não vira franqueado, assim como em 30 dias tu não vira nada na tua vida, gente. Tu não aprende a jogar bola em 30 dias, tu não aprende uma gestão financeira em uma aula, tu não vai aprender tudo sobre franchising aqui com a gente agora em 2 horas. Não, isso é só o começo, assim como o começo de tudo na nossa vida tem que ter um começo, mas se você insistir nesse preparo desse líder, com certeza você vai conseguir ter muito mais qualidade na gestão do seu negócio. Então, o comportamento do franqueado molda a cultura da equipe, mesmo que exista, sim, uma cultura já estabelecida da franqueadora, né, que a gente traz lá, visão, missão, valores, o franqueado molda a cultura do time, isso com certeza. Tá? E franqueado de alta performance lidera com empatia, firmeza e com foco em resultado. Gestão de vendas, então, vamos falar de gestão de vendas. Marketing e posicionamento, aí é outro dodói. Porque o marketing da franqueadora não funciona, porque o marketing não é bom, porque o marketing não investe, porque eu pago marketing para a franqueadora não faz marketing, porque não vem aqui, não faz o impulsionamento na minha rede social, porque não vem aqui, não paga o evento que eu tenho que fazer. Gente, não é papel da franqueadora. A gente sabe que todo investimento da franqueadora é em nível nacional, e quando a gente fala em nível nacional, para tudo é um caminhão de dinheiro, tá? Então, assim, para tudo, qualquer ação para respingar a nível nacional é um caminhão de dinheiro. Diferente de tu localmente, né? Localmente tu consegue fazer um evento e atrair algumas pessoas com um valor muito menor de investimento. Então você precisa organizar o seu marketing, você precisa planejar o seu marketing, você precisa ver quanto você vai investir no teu marketing. Além de investir, você precisa observar o retorno desse investimento nas ações de marketing que você faz. Não basta sair investindo loucamente. E a gente tem os dois lados de franqueado, a gente conhece essas realidades. O franqueado que investe em muito marketing, e isso está comendo o lucro do resultado do negócio dele, porque ele não mede o retorno das ações que ele está fazendo, está jogando dinheiro, a torneira está aberta, saindo dinheiro lá, e o franqueado que não investe nada e acha que as coisas têm que acontecer por um milagre divino, tá? Que até milagre a gente precisa trabalhar, senão Deus não dá, né? Então nada cai do céu. Não sei se é só para mim ou se porque para mim o milagre vem, mas ele vem se eu estiver em movimento aqui embaixo, senão a coisa não funciona. Então, gente, aplicar as campanhas da franqueadora com consistência, né? Fazer isso sempre, mas ter criatividade local, fazer parcerias, fazer eventos locais, entender o que funciona. Karine, mas o que funciona? Isso vai depender do teu segmento, vai depender do teu cliente, vai depender do teu shopping, vai depender do que a ideia que o teu time compra e a ideia que o teu time não compra, que isso também faz diferença, porque eles são capazes de sabotar uma ideia tua, se eles não comprarem a ideia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas não dá, e cada vez mais, gente, não dá para sentar na loja e esperar o cliente entrar, isso não funciona mais. O cliente, ele não está mais indo na loja só por conta própria. Ele vai no shopping por muitos outros motivos, ele não vai entrar na tua loja. Tu não pode ficar refém do fluxo do shopping. Tu precisa te mexer, ter proatividade, fazer coisas, ações, movimento dentro da tua loja. Senão, não vai acontecer por livre, espontânea vontade. Organicamente. Não acontece assim. Tá? Então, a gente brinca que para ser franqueado, para trabalhar no varejo, tem que existir uma certa inquietude, né, de perfil. Tu tem que ser uma pessoa meio inquieta, meio inconformada, que gosta de correr atrás, que gosta de inventar moda, de fazer coisas, para realmente tu conseguir ter retorno do teu investimento e que o teu time goste, que hoje tem um evento, que hoje tem isso para fazer, que tem pintura de rosto, que tem balão, que tem o mascote, que tem, sei lá,
tudo que tu for inventar para fazer aí. Agora, na Páscoa, uma caça ao ninho, né? Uma tarde de leitura, uma pintura de rosto, um cabelo maluco, sei lá. Tudo que tu quiser inventar e que realmente possa estar te trazendo algum retorno, tá? Além de, obviamente, um excelente relacionamento com o shopping, que vai te trazer portas abertas aí para estar fazendo ações dentro do shopping, que também vão angariar bastante fluxo para dentro do teu negócio, né? E acho que quando a gente fala de gestão de venda, eu de novo vou fazer um contraponto aqui. Varejo, gente, eu tenho que ter senso de urgência, tá? Porque assim, ó, eu tenho dois momentos no varejo. Eu tenho uma coisa que eu preciso ter enquanto franqueado, que é pensar no meu calendário comercial, pensar no que vem pela frente, nas datas, no que vai acontecer e trabalhar previamente. Pô, eu já sei que tem a Páscoa. Então, eu lá, bem antes, né? Acabou o carnaval, eu já sei que faltam 40 dias para Páscoa. Eu vou buscar uma parceria, eu vou fazer uma caça, o shopping vai se movimentar, eu já começo a trabalhar. A Páscoa, ela está ali, ela já está prevista no meu calendário. Assim como o Dia das Mães, namorado, Dia dos Pais. Enfim, aí eu tenho que ver o meu segmento, o que cabe no meu segmento. Eu tenho uma cafeteria, então vai ter o Dia Mundial do Chocolate, o Dia do Café. São datas que têm que estar previstas no meu calendário e que eu tenho que começar a trabalhar antecipadamente. Não dá para, na segunda-feira desta semana, a pessoa falar: e domingo é Páscoa, né? Eu vou fazer alguma coisa de Páscoa, então. O que será? O que eu posso fazer? Ah, dá um tempo? Consegue se virar? Sim, mas a Páscoa já estava prevista, não foi pega de surpresa, né? Outra coisa vou organizar o meu mês. Pô, o que tem esse mês, então, dentro desse calendário? O que eu vou trabalhar com o meu líder esse mês? Qual vai ser o motivacional? Enfim, já começar a pensar nisso. E o senso de urgência, que eu digo que tem no varejo, que às vezes a sua venda vem acontecendo na semana de um jeito. Hoje é quarta-feira, você fala, bom, não estou dentro do meu previsto aí para quarta-feira. Eu não vou esperar a sexta-feira chegar. Eu hoje já começo. E aí, gente, vamos fazer alguma coisa para o final de semana. Não temos uma data, não tínhamos nada previsto, mas a gente tinha que estar com X vendido hoje, a gente está com metade. Então, vamos movimentar, vamos arrumar alguma coisa para o final de semana. Ah, vai ser um eventinho que eu vou ter, vou correr atrás de uma parceria, vou dar alguma coisa, vou lançar um banner, uma promoção, vou botar um adesivo na vitrine. Claro, isso dentro das particularidades da sua franquia, do seu segmento, tudo com autorização e tal. Mas não dá para você chegar na sexta-feira e falar: caramba, essa semana não rolou. E aí, tipo, na segunda, porque assim, você perdeu uma semana. E no varejo, você não tem uma semana para perder. Isso vai. Um final de semana que você cruzou os braços e ficou esperando o final de semana acontecer sozinho, de uma semana que você já não vinha performando, então ele tem que te entregar o da semana e ainda a sua expectativa do final de semana. Quer dizer, se você não tem uma data, se você não tem nada num calendário, qual é a chance disso acontecer? Você vai jogar com a sorte? Não dá. Então, quando a gente fala de gestão de venda, temos que falar de um calendário, temos que falar dessas duas situações, do que é previsível e que a gente precisa andar com essa previsão, e do que é urgente. Chegou na quarta-feira, a minha semana começou na segunda, sim, eu já tenho ali que ter um plano para aquele final de semana, para salvar a minha semana. Precisa estar, isso é controle, né? Isso você está dentro do negócio, você está olhando, tu não precisa estar na loja para saber disso. Né? Tu consegue olhar através dos teus KPIs, do teu faturamento, tu consegue ver se está acontecendo, se não está acontecendo, e consegue ali planejar alguma coisa para já movimentar e fazer a coisa acontecer. Uma semana perdida com certeza faz muita diferença. A gente está falando de 1/4 da fatia do teu mês, e a gente pode estar falando inclusive do valor do teu Prolabore. Ou seja, o dinheiro que ia sobrar se tu tivesse feito alguma coisa aquela semana que tu não fez, é exatamente o dinheiro que tu não vai ganhar no final desse mês, porque tu não te mexeu, tá? Então, sim, é sobre isso. É sobre todos os dias estar olhando o resultado do negócio. E
ter criatividade, né, gente? Nem tudo a gente pode investir altos valores, a gente sabe que isso não é possível, mas a gente consegue com criatividade, parceria, com a inquietude do nosso time, que também busca, né, ações, e ligar e fazer relacionamento com o cliente, em fazer uma venda online, que é logo o próximo assunto aqui, a gente precisa trabalhar. A gente precisa, muitas vezes, tu não tem fluxo na loja, mas tu tem um mailing de milhares de clientes, e o que tu tá fazendo com eles? Então, esse contato, essa proximidade, essa fidelização, isso é extremamente importante. Inclusive, a gente fez um treinamento que foi bem rico, né? Que foi fidelização de clientes na era do desapego, né? As pessoas estão tão desapegadas, como é que eu faço para fidelizar cliente e não tem inventar roda? A fidelização de clientes, ela continua sendo, é tu conhecer o teu cliente, é tu fazer contatos periódicos, é tu te mostrar interessada pelo motivo da compra, por uma pós-venda, mostrar interesse por ser humano com ser humano. É dia do médico, dia da secretária, é mandar uma lembrancinha, se fazer lembrar. Isso faz diferença na fidelização de cliente. Além de estar construindo um relacionamento com ele, você vai ter uma pessoa para quem ligar para bater sua meta. A gente fala isso para os vendedores, e é extremamente importante que a loja tenha muitos desses. Quanto mais clientes fidelizados você tiver, menor a chance de você ter muita sazonalidade. Né? Loja que tem muito cliente fiel tem menos sazonalidade. Você pode contar que aquele valor por mês vai ser comprado, né? Vai ser faturado só para clientes que são fiéis, clientes recorrentes, clientes que buscam a nossa loja com frequência, tá? Então, isso é construir, né? Construir clientes fiéis através de base de dados. Hoje a gente tem CRM, eu vou dizer para vocês aí, jogando sempre no contraponto agora, né? Que nem diz minha sócia. Gente, CRM é ótimo, mas ele é todo automático. A mensagem de CRM, ela não fideliza cliente, tá? Então, isso tem que ficar claro para o time de vocês. Fidelizar cliente dá trabalho. Dá trabalho. Manter o cliente fidelizado dá mais trabalho ainda. Mas esperar o cliente que não vem, com certeza é muito pior. Então, dedique-se o tempo que for importante. Inclusive, uma dica da Vuela para você agora, neste momento. Você que tem time de vendas, faz o teu time ficar 1 hora do dia, meia hora do dia dele dedicado só a isso. Ó, meia hora do teu dia, da tua carga horária, tu vai tirar só para fidelização de clientes. E passe um planejamento de como é que se faz a fidelização de clientes, para que ele consiga estar fazendo, né, isso acontecer dentro da tua unidade franqueada, tá? Tenha clientes fiéis, gente, eles realmente fazem a diferença. Então, e análise de indicadores, né? Análise de resultado. Isso com certeza tem que ser feito toda semana. A gente se torna até um pouquinho viciado nisso, eu digo, né? Porque a gente olha um PA todo dia, o ticket médio todo dia, a taxa de conversão todo dia, a gente olha se foi feito CRM, se não foi feito. Então, a gente acaba se tornando um pouco viciado nisso, de ficar olhando esses KPIs. E eles realmente tá dando eco para mim. Não, para mim tá ok. Tá. Então, a gente... Nossa, tá dando eco. Deixa eu só ver aqui. Porque que aconteceu? Acho que é para você. Para mim tá ok. Então, nós, inclusive, do método Vuela, a gente tem um controle desses KPIs que faz com que a gente consiga analisar a operação sem estar dentro dela. E isso faz com que a gente consiga ter planejar coisas para essa operação sem que a gente precise estar lá todos os dias. Isso nos ajuda a conseguir ajudar empresários a nível Brasil sem estar lá fisicamente, assim como estar dentro dos nossos negócios sem estar dentro fisicamente dos nossos negócios. Então, a gente consegue ter um controle, consegue monitorar, planejar, auxiliar, criar plano de ação e fazer as coisas andarem e caminharem, só tendo um acompanhamento mais próximo dos números, dos indicadores, entendendo o que funciona e o que não funciona em cada operação. Mas isso tudo é dedicação, é tempo de varejo, é empenho em saber o que funciona e o que não funciona, porque Ctrl+C, Ctrl+V não é igual em todos os lugares, né? Em cada franquia, cada loja tem suas peculiaridades. E é importante entender isso, para que o negócio possa funcionar realmente.
Empreendedorismo, ter a mentalidade de dono é saber lidar com a sazonalidade e o risco. Aí a gente falou bem no início desse treinamento que quem é empreendedor, ele tem, né, essa facilidade em saber dormir pobre, acordar rico e, e saber que, meu Deus, como é que eu faço para pagar aquele boleto amanhã, senhor? Então, assim, claro, não dá para, brincando, né? Não dá para contar com milagre, não, os milagres não acontecem. Tu precisa ter uma provisão financeira, tu precisa ter um cálculo, tu precisa ter uma planilha, tu precisa controlar ali o teu fluxo de caixa, mas sim, tu precisa saber lidar com essa sazonalidade. E o varejo, ele é muito sazonal, sim. Um dia tá bom, outro dia não tá, uma época tá boa, outra hora não tá, e a gente sabe que isso faz parte do varejo, tá? E assumir total responsabilidade pela sua unidade, com certeza faz toda a diferença em ser empreendedor. É uma franquia, mas a loja é tua. Basta pensar em quanto tu investiu nesse negócio e quanto a franqueadora investiu no negócio. Ela tá te cedendo a marca, o know-how, a receita do bolo, mas se tu não botar a mão na massa e não fizer, o negócio não vai acontecer. A loja é tua, ser humano. O boleto para pagar é teu, ser humano. Tá no seu nome. A contratar, para demitir, é teu CNPJ, tá no teu nome. Então, assim, se der certo, muito bom, parabéns, o lucro vai ser teu, mas se der errado, o ônus vai ser teu, tá? Então, o negócio é teu, dentro das diretrizes da franqueadora, mas o negócio é teu. Então, cuide dele, tá? Cuide do seu negócio, esteja ciente do que está acontecendo, controle as coisas para que você consiga fazer com que o teu negócio dê resultado, tá? Então, não espere a franqueadora. Acho que propor, agir e liderar é extremamente importante para o protagonismo de um empreendedor. E é importante que você proponha mudanças para a tua franqueadora, mas entenda que tem coisas que não estão na tua mão e que tu não tem que colocar tempo e energia. A gente vê tanto franqueado gastando tempo e energia com coisas que não são da ossada dele, que ele não para botar tempo e energia nas coisas que ele realmente deveria fazer. Aí a gente está falando do franqueado que abre e fecha a loja, que não era para estar fazendo, ou o franqueado que fica só dando pitaco na franqueadora, que a franqueadora tinha que fazer um produto tal, porque tinha que fazer não sei o quê, porque tinha que fazer a campanha tal, tinha que contratar influencer tal. Cara, o mascote é isso, porque o mascote é aquilo, que é a embalagem, desculpa. a cor da sacola. Não é contigo esse assunto. Não é contigo. E outra coisa, a tua visão, ela é limitada. Se tu for pensar a nível Brasil, as coisas não se comportam do mesmo jeito em todos os lugares, então não é uma decisão que tu vai poder tomar. E a gente sempre acaba perdendo tempo e ficando ansioso com coisas que a gente não pode mudar. Então, sobre o que eu posso ter controle? Sobre aquilo que eu tenho domínio. Sobre o que está na minha mão resolver. O que não está na minha mão resolver, o máximo que eu posso é propor, sugerir uma mudança, falar do meu ponto de vista e ponto. Isso é um e-mail, isso é uma reunião com a tua consultora de campo, com a diretora de franquias e ponto. Faz tua parte. Qual é a tua parte? Tua parte é propor, é falar e deu. E voltar para o teu negócio e olhar dentro do meu negócio, da minha loja, o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Porque é sobre isso. E a gente sabe que sentar e reclamar com certeza não vai resolver. E não é a franqueadora que vai pegar a chave da tua loja e os teus boletos para pagar. Tu pode ter certeza disso. Então, para de colocar a culpa em alguém que não vai resolver o teu problema. E não procure culpados, procure soluções, né? Porque o tempo que tu demora procurando um culpado para o negócio não estar funcionando é o tempo que tu não dedicou a encontrar a solução para o teu problema. Isso é protagonismo. É entender que a loja é tua e que o problema e a solução também são teus. Então, busca contínua por inovação e melhorias. Então, dentro dos limites da franqueadora, tu vai ter a tua iniciativa. Tu tem que ser inquieto, tu tem que buscar parcerias, tu tem que buscar soluções, mas dentro das diretrizes da franqueadora, do que tu pode, tendo claro o que tu pode e o que tu não pode fazer. E assim, ó, vou te dizer 1000 vezes, 1 zilhão de vezes, falando em nome de franqueadoras agora. A gente prefere muito mais ter que segurar um franqueado, assim como a gente, como um funcionário, um vendedor, um líder, a gente prefere muito mais ter que frear, dizer assim, opa, não vai tanto, né? Calma aí um pouquinho, do que aquele que tu todo dia precisa empurrar. Vai. Mais um passinho. Agora tu, por favor, chega no horário. Agora tu, por favor, tu vende hoje, né? Será que dá para vender hoje, atender o cliente? Do que aquele que tu
que ele sai fazendo ação, sai postando coisa no Instagram, que às vezes tu tem que pedir para pagar, né? Faz um Reels que ele achou que ficou maravilhoso, um TikTok. Nossa, ele achou que ele arrasou, botou um funkzão lá. Muito melhor. Tu tem que dizer para ele, calma, ser humaninho, né? Vem cá, vamos só dar uma alinhada nessa tua energia do que tu pegar uma pessoa que tu tem que estar empurrando todos os dias. Então, até porque, falando de franqueado, você não terá alguém para te empurrar todo dia. Você vai chegar à beira da ladeira e vai ladeira abaixo mesmo sozinho, porque a franqueadora não vai fazer esse papel. A sua consultora de campo não vai fazer esse papel. Então, é você por você mesmo. Para você empreender, para você ter o seu negócio, é o mínimo de maturidade que a pessoa precisa ter. Se você espera que alguém vai te acordar de manhã, vai dizer todo dia o que você tem que fazer e fazer por você, porque, né, às vezes não basta saber, eu não fiz, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Isso aqui eu também não fiz. Quando você é um vendedor, você tem um líder. Quando você é um líder, você tem um franqueado. Quando você é franqueado, é você. É você com você. Você com você mesmo. Então, faça as suas negociações e não procrastine. Tem coisas que a gente não gosta, que a gente tem que fazer, mas isso é a vida adulta, né? Eu sempre digo assim, a vida adulta é feita de fazer coisas que a gente não quer fazer. De ter disciplina e olhar e ligar para aquele cliente que a gente não queria ligar para resolver aquele problema, é olhar para aquele boleto que a gente não sabe o que vai fazer com ele, é olhar o fluxo de caixa todos os dias, mesmo não gostando do que está vendo, sabe, é abrir extrato bancário, é cuidar da tua operação, cara, isso faz parte, isso é vida adulta. E seja bem-vindo, porque é exatamente isso que é feito o negócio, tá? Então, franqueado empreendedor é ativo, comprometido e resiliente. Saiba que não é no primeiro esforço que tu vai ter resultado. É a longo prazo, demora, mas com certeza ele vem e é gratificante. E só a jornada, com certeza, já é gratificante o suficiente também, né? Se ela vier recheada de reais, melhor ainda. Dólares, euros, enfim, como quiser. Bom, preceitos técnicos, nós já falamos dos 3, então, falamos de venda, falamos de financeiro e falamos de empreendedorismo, né? Vem a gestão de vendas, gestão de pessoas e gestão financeira. E agora nós estamos falando da parte de empreendedorismo, né? Agora nós vamos falar da adaptabilidade, que também é extremamente importante para a gente poder trabalhar no varejo, principalmente. Eu acho que varejo e adaptabilidade, eles são quase sinônimos, gente. São quase sinônimos, porque eu acho que não existe nenhuma outra profissão ou nenhum outro segmento que seja tão volátil quanto o varejo. Existe, será? O varejo ele é muito volátil. Eu acho que investimento, né? Investimento também é aquela coisa doida que né, faz essa... que a gente às vezes não consegue acompanhar. Então, a gente tem que ser flexível às mudanças, se adaptar rápido às exigências do mercado e da franqueadora. Entender que as decisões da franqueadora não foram pensadas na Carla. Não, eu vou tomar essa decisão porque a Carla me pediu. Não! Porque a Karine pediu. Não! Eles vão tomar a decisão que for melhor para a rede. E tu vai ter que engolir, ser humaninho. E tu vai ter que fazer, porque é a tua rede, tu vai ter que fazer o melhor com esse limão, fazer uma limonada. Se ele tá azedo, bota bastante açúcar e vai igual abaixo. Porque muitas vezes a decisão da franqueadora não é o melhor para minha operação em específico, mas eu preciso entender que para a saúde da marca é importante. Então eu preciso me adaptar e fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho. Então, tu não vai dominar tudo, tu não vai conseguir tomar decisões de tudo, mas tu precisa entender que se adaptar é extremamente importante. E adaptar não só com relação à franqueadora, se adaptar como gerir a nova geração, se adaptar em como criar os filhos, se adaptar em como vender para o cliente de hoje, se adaptar em como fazer uma venda online nos dias de hoje, se adaptar em tudo na nossa vida o tempo inteiro. Porque você precisa estar aprendendo e entendendo o que você tem que saber hoje mais do que sabia ontem. E amanhã mais do que sabe hoje. E isso é uma roda sem fim. O dia que você parar de aprender, se especializar, procurar saber mais, procurar entender melhor, você não precisa mais estar aqui.
Porque a vida, ela é feita disso, é dessa evolução diária, dessa busca incansável por ser melhor todos os dias. E ser flexível tá ligado a isso. A verdade de ontem não é a verdade de hoje. Eu acho que em pleno 2025, depois de uma pandemia, quem não aprendeu a se adaptar, realmente, sei nem o que dizer, porque depois do que a gente viveu ali em 2020, de realmente adaptar todas as relações, né? O trabalho foi adaptado, as relações familiares, relacionamento, tudo. A gente teve que adaptar a viver de uma forma nova. Muita coisa voltou ao que era antes e tal, beleza, mas é sobre adaptação, é sobre você olhar o momento que você vive e quem você tem que ser naquele momento. Ah, quer dizer que eu nunca mais vou voltar a fazer como eu fazia antes e que funcionava? Não sei. Neste momento, você precisa se adaptar. Neste momento, você precisa gerir as coisas de uma forma diferente. O que vai acontecer mais para frente, a gente não sabe. Talvez você tenha que se adaptar e voltar a ser o que era antes. Talvez venha uma outra nova forma. O que a gente precisa entender é o que eu preciso nesse momento? Como que eu vou gerir a minha loja, a minha equipe? Como que eu vou administrar o meu negócio neste momento? De acordo com a realidade que eu estou vivendo. Acho que a adaptabilidade é muito sobre isso. É você, sabe, vestir a roupa do dia. Mudou o tempo. Tá sol, tá chuva, tá frio, tá quente, tá chovendo, mas tá calor. Tá sol, mas tá frio. Adapta, né? Eu só tenho uma calça, beleza, somos acessórios? Eu não sei, é sobre você acordar, olhar o cenário e você pensar com que roupa eu tenho que ir hoje, qual o sapato que eu vou colocar, né? O sapato para um dia de sol é um, o sapato para o frio é outro, tá chovendo muito é outro, para você conseguir passar por aquele momento ali da melhor forma possível. Vocês sabem que uma das maiores dificuldades que a gente tem em se adaptar é que a gente fica muito preso nos nossos padrões e crenças limitantes. E que para empreender, isso é uma coisa que a gente aprende, acho que só vivendo, né, sócia? Para empreender, tu precisa te desamarrar disso. Quem tem uma necessidade extrema de ter tudo controlado na ponta do lápis, saber exatamente quanto vai entrar, quanto vai sair, tu não consegue empreender, porque é volátil demais, principalmente no varejo, né? O liderar tá muito mais em como a pessoa vai reagir com o que tu tá fazendo para que ela evolua do que quanto realmente tu tá fazendo, né? O liderar tem muito a ver com os outros, em contar com terceiros. E nós, no empreendedorismo, contamos com terceiros, quartos, quintos. Então, assim, não tá na tua mão, tu não pode controlar tudo, tu vai fazer o melhor que tu tem com o que tu pode fazer, mas isso é uma onda, né? O que tu vai fazendo, vai indo até chegar lá no resultado. Mas se adaptar e entender que tu não controla tudo é extremamente importante para que você se desamarre aí dos teus padrões, tuas crenças limitantes, né? Tipo, quando é que eu pensaria lá atrás que eu vou fazer um investimento de, sei lá, 500 mil reais e que eu vou entrar no negócio devendo 500 mil reais? Isso era inaceitável. Meu Deus, mas como assim? Porque, sim, eu investi 500 mil reais, mas para fechar esse negócio vai custar mais 300, e daí? Então, eu já saí de largada devendo 300 mil reais, mesmo tendo investido. Isso é doido demais, gente. Então, tu precisa te desvincular. Que antes pagar um boleto de 5 mil reais, 10 mil reais, era um boleto muito alto. Hoje a gente paga boleto de 30. Então, assim, tudo está vinculado a crenças limitantes, está vinculado ao que tu viveu, às tuas experiências. E para que você consiga se adaptar, você precisa estar aberto a viver novas experiências e viver de formas diferentes. Isso é fato quando tu está muito tempo dentro de uma empresa, por exemplo. Que nem eu fiquei 9 anos dentro de uma empresa. Para mim, a verdade absoluta era aquela. Tu fica 9 anos dentro de um relacionamento, 10 anos dentro de um casamento. Para ti, a verdade sobre casamento é aquela realidade que tu vive. Quando tu sai dela e vai para outra, tu te abre para conhecer uma outra empresa, né? Ou, sei lá, viver um outro relacionamento. Não estou falando para ninguém se divorciar aqui, que não é o que deve ser feito, né? Mas, eu, assim, entender sobre o assunto para viver uma realidade diferente do que tu vive é se adaptar. É saber que hoje eu não estou vivendo o melhor que eu posso viver.
Amanhã ainda existem coisas novas e coisas melhores que eu posso aprender e posso viver. Então, assim, é estar aberta a se capacitar, a ouvir feedback de pessoas, a realmente se adaptar e se moldar às realidades, né? Então, a capacidade de manter o controle e tomar decisões eficazes em situações adversas tem a ver com gestão de crise, e a gente sabe que a gente fez muito isso na pandemia e faz isso o tempo inteiro. Gerir crise no varejo é passar por passar por um setembro, é passar por um janeiro, fevereiro, março, é passar por enfim. Todo dia é uma crise, gente. Ó, uma crise, é uma crise. Alguma coisa vai acontecer. É alguém que te pediu demissão, é alguém que cometeu uma falta grave, é um fornecedor que te deixou no furo, é um erro que você cometeu ali que, enfim, você vai ter que resolver. Todo dia tem uma crise. E faz parte. É isso. É tipo ter filho. Todo dia vai ter um BO para você resolver. Sim, e vai ser diferente a cada dia, ou pode ser igual mais vezes, né? E ele também muda, né? Vai mudando as crises, né? Com as fases. E eu acho que a nossa maturação, né? Com relação, acho que as crises que a gente vivia no começo, né, sócia? Não são mais crises hoje? Não, hoje para nós. Uma coisa você fala assim, isso aqui já sei, já. Já sei. Já... Faz parte, isso aqui faz parte, é pedrinha no caminho. E vocês sabem que uma das coisas que a gente mais tem entendido sobre atalhar, em se adaptar e empreender e se posicionar de uma forma diferente, estar à frente, são justamente as mentorias. É tu te conectar com pessoas que já viveram aquilo que tu ainda não viveu. Isso faz diferença, porque atalha, a pessoa já errou por ti. Ela vai te dizer, não vai ali, fulaninho, que ali tem um buraco, eu já caí ali, eu sei que ali não dá para ir. Vai por esse caminho aqui que é bem melhor. Cara, isso atalha muito. A pessoa, ela vem, ela te traz a vivência, a realidade dela, e isso te dá anos de evitar problemas e passar por situações que tu não vai passar se tu tiver alguém do teu lado que sabe fazer, que já passou por isso, né? Então, a gente quer pegar na mão sempre de pessoas que entendem mais do que nós, de algum segmento, para que elas nos ajudem a evoluir, assim como a gente também pega nas mãos dos nossos clientes para fazer eles evoluírem e errarem cada vez menos. Porque é essa a nossa intenção também. Então, vamos aí, ó, nos libertarmos das nossas crenças limitantes e vamos nos adaptar às novas realidades. Reclamar da nova geração não resolve, reclamar que a franqueadora não faz não resolve, reclamar que os tempos estão mudados não resolve, reclamar que o Brasil está em crise também não resolve, também não paga o teu boleto do shopping e o teu Simples Nacional e o salário dos teus funcionários. Então, né, vamos lá, o protagonismo mais uma vez e flexibilidade. E por último, e nada menos importante, a gente vai falar da inteligência emocional, né? Porque é um assunto em voga, é um assunto que tem se falado muito, mas ele é muito amplo. A gente trouxe aqui bem en passant o que a gente considera que são coisas importantes para um franqueado desenvolver primeiramente. É o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende os pontos fortes e pontos fracos. É tão importante que, por exemplo, dentro da nossa sociedade, minha e da Carla, a gente entende que temos perfis complementares que são muito bons para trabalharmos juntas. Eu tenho uma aptidão bem desenvolvida em uma área e ela tem muito mais desenvolvida que eu em outra, e a gente se completa. E isso é tão importante, porque eu não vou ser boa em tudo. E isso é humanamente impossível, e tá tudo bem. Mas eu tenho que saber explorar o que é melhor em mim e fazer o melhor com o que eu tenho, né? E claro, sempre estar procurando evoluir, mas contar também com pessoas, né, no teu caminho que tenham aquela aptidão que te falta e que elas podem ser complementares ao teu perfil. Mas isso só será possível, gente, se tiver um autoconhecimento envolvido. E isso tá vinculado a abrir mão de ego, abrir mão de centralizar tudo, confiar nas pessoas. É muitas coisas que tem por trás do autoconhecimento. E isso é uma porta de entrada e é um caminho sem fim. Tu vai passar o resto da tua vida te autoconhecendo. Porque a Karine de hoje não é a mesma de ontem e não vai ser a mesma amanhã. Porque só o fato de a gente estar se conectando aqui, conversando hoje, já vai mudar alguma coisa nesse meu fluxo da minha vida.
Vai mudar alguma coisa, gente. Amanhã pode acontecer uma coisa diferente que vai fazer eu pensar diferente sobre algum assunto. E a vida é sobre isso. Não é que eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Nasci assim, vou morrer assim. Não é sobre síndrome de Gabriela. A gente vai mudar. E assim como tudo muda. Então, se autoconheça, se autoanalise, se puder, faça terapia. Né? Não, terapia não é pra gente doida, é pra gente se conhecer mesmo, é pra gente saber lidar com a gente para saber lidar com os outros. E um bom franqueado, um bom gestor, um bom líder, um bom empreendedor e empresário, ele sabe lidar consigo para lidar com os outros. E isso está completamente ligado a ter uma gestão saudável de pessoas, a tu ter o teu negócio gerido de forma saudável, tu ter uma vida vinculada ao CPF, CNPJ. Não ser refém, não ficar doente por causa do teu negócio, não perder a paz de espírito por causa de um problema que tu teve na loja. Dá uma surtadinha de vez em quando? Dá. Se for com filho, a gente dá uma surtadinha em dobro, né? Mas a gente sabe que também a gente também tem um autoconhecimento suficiente para saber que eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu vou conseguir solucionar isso aqui, tá? Então, descubra seus pontos fortes e pontos fracos e trabalhe neles para cada vez usar mais teus pontos fortes e desenvolver mais teus pontos fracos. Mantenha o equilíbrio. E aí foi onde eu falei das surtadinhas, né? Entenda que, principalmente dentro de uma rede franqueada, você não tem a palavra final e você precisa saber se relacionar. Gente, franqueadora é importante, você precisa saber se relacionar com o teu gestor de franquias. Você precisa saber a se relacionar com o teu consultor de campo. Tu não pode falar tudo que vem na tua cabeça. Tu não pode, eu não concordo com a crise que o Brasil está vivendo, eu vou lá falar com o presidente. Não é assim que funciona, né? E também de entender essa hierarquia, entender até onde eu posso ir, entender o meu protagonismo no negócio, vai fazer muita diferença para não comprar brigas e guerras que não são minhas e que eu não posso lutar porque eu nunca vou ganhar. Então, assim, ó, entenda que manter o equilíbrio em momento de pressão, em momento que as coisas não estão tão bem assim, é extremamente importante para você conseguir ter saúde, paz e tranquilidade para passar pela crise. Porque se você se desespera, daí que tu não enxerga a luz no fim do túnel. Né? Se conecte a pessoas que podem te ajudar. Isso também ajuda muito. Conecte-se a pessoas. Quando a gente não tá num bom momento, isso acontece com todo mundo. Gente, tô desacreditado, o negócio não tá dando dinheiro. Será que sou eu? Será que eu não tô ganhando dinheiro? Só eu que não tô ganhando dinheiro? Eu tô fazendo tudo errado, né? Quantas vezes a gente se pergunta como mãe, tô fazendo tudo errado. Ou como empresário, tô fazendo tudo errado, o problema sou eu. Então vai, conversa com as pessoas, busca saber, tenha informação, isso tudo ajuda a gente a conseguir entender onde a gente está e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas traga para si as soluções e encontre formas de sair desse desequilíbrio. Porque é normal em alguns momentos a gente não tá tão bem, mas que isso não se torne um hábito. A gente precisa estar a maior parte do tempo bem, tá? Gente, desequilíbrio emocional me tocou aqui em falar, tá? Desequilíbrio emocional nem sempre está vinculado só às emoções, tá? Ter um corpo inflamado, um corpo não funcional, um corpo pesado, um corpo que sente dor, um corpo cansado, um corpo doente, isso também traz desequilíbrio emocional. Isso mexe com os teus hormônios. Tem muita gente se dizendo deprimida, quando na verdade é uma disfunção física. Ela não é um desequilíbrio emocional, ela é uma disfunção física. Então, cuidem da saúde de vocês, também é extremamente importante para vocês conseguirem ter equilíbrio. Um corpo leve, um corpo que funciona, um corpo que não dói, um corpo que tem energia para fazer as coisas, para dar as entregas do dia a dia, para cuidar do filho, do marido, da casa, da emprego, de tudo mais, é extremamente importante para você conseguir lidar com as prioridades da tua vida e conseguir evoluir em todos os sentidos aí, tá? Relacionamento interpessoal é lidar bem com a equipe, clientes e franqueadora. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? É entender que existem pilares e formas diferentes de conversar com cada um deles. Então, conversar com a franqueadora é um jeito, conversar com o teu vendedor é outro, conversar com o teu líder é outro. E você precisa falar, assim, mandarim, espanhol, inglês, porque já foi o tempo em que, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Não, se tu quer que o negócio funcione, tu tem que ser responsável pelo que o outro entende. Então, você precisa aprender a se comunicar. É como a gente brinca, é diferente falar com o arquiteto da obra e falar com o pedreiro, gente. Completamente diferente. Você precisa adaptar o teu português para que o pedreiro te entenda e adaptar o teu português para que o arquiteto te entenda. Então,
Você precisa ser bilíngue e trilíngue nessas horas, né? Sabendo se conectar, causar rapport com as pessoas, né? Fazer com que elas realmente comprem a tua ideia e trabalhem no teu negócio como se fosse delas, né? E vender a nossa ideia faz parte de que as pessoas que trabalham com a gente chamem a nossa loja de minha loja, o meu negócio. E isso é muito bom, porque ela tomou propriedade daquilo como se fosse dela, ela vê uma oportunidade ali dentro, e é exatamente esse tipo de apropriação que a gente quer. Então, franqueado de alta performance sabe lidar consigo para lidar com os outros. Não tenha nenhuma dúvida de que a tua alta rotatividade pode estar vinculada com a forma como tu gere as pessoas. E o teu insucesso no negócio também pode estar relacionado a tu não estar conseguindo equilibrar os pratinhos e as prioridades. Tá colocando foco onde não deveria colocar e a tua saúde está se esvaindo em problemas que você não pode resolver. Exatamente. Ah, isso não é só sobre franquias. Nunca é, né? Nunca é. Turma, estamos indo para o final desse momento, então queremos agradecer a presença de vocês e a gente quer falar que a gente tem dois formatos hoje de mentoria que a gente trabalha dentro da Voela, que é a mentoria em grupo, né, que a gente vai falar de franqueados de alta performance, a gente vai estar abrindo uma turma agora, vão ser 7 encontros, sendo um por semana, e a gente vai se aprofundar muito mais em todos os assuntos ligados a isso, e a mentoria individual, que hoje é o nosso carro-chefe, né, sócia? É aquela que a gente mais vende, é que a gente mais faz, que é justamente fazer junto contigo. É onde a gente vai abrir o método Voela e eu vou aqui com exclusividade abrir o método Voela para vocês. O método Voela, ele consiste nesses 5 passos aqui e a gente trabalha para ter obtendo resultados obscenos, tá? São obscenos mesmo. Então, lojas queriam fechar, operações com decréscimos muito agressivos. A gente consegue entregar em apenas 3 meses um resultado de crescimento surpreendente. O método Voela, ele consiste em diagnóstico, treinamento da liderança. Nós treinamos o teu líder, nós treinamos o teu time, junto com o teu líder, para que quando a gente não esteja mais lá, ele tenha autonomia para fazer isso. Então, a gente prepara a tua liderança para te ter ainda mais tranquilidade para trabalhar na parte estratégica do teu negócio, que vai fazer junto com a gente durante 3 meses. Então, nós vamos te ensinar a fazer o estratégico do teu negócio. Tá? Nós vamos te ajudar a fazer um planejamento de marketing, a estudar KPIs, a fazer tudo isso aqui que a gente falou para vocês e muito mais, mas na prática, pegando na tua mão, fazendo junto contigo, para ti, a partir daí, depois desses 3 meses, tu poder andar sozinha, saber fazer exatamente como a Voela faz e sozinha, porque o teu negócio está cada vez andando mais de forma autônoma, tá? A gente faz a análise semanal de indicadores, reunião todas as semanas com líder e franqueado, pegando na mão, traçando planos de ação, estratégias, olhando KPIs, olhando o que realmente importa para o negócio, e a gente faz, então, a análise quinzenal do estoque, inclusive com sugestão de compra, tá? Para o giro, para melhorar o giro, fazendo estancamento aí, então, onde tu tiver com a tua torneira aberta, a gente vai fechar essa torneira junto com você e fazer com que a linha final do teu DRE, ela seja completamente diferente da que tu tem hoje. Então, a gente te ajuda a gerir o teu negócio, te ensina como é que franqueados fazem a roda girar. Certo? Resultados, a gente tem vários aí, ó, gente, antes da Voela aqui, ó, uma loja com 47% de crescimento, ficou com 24%, então a gente cresceu 20 e poucos por cento. A loja com 25% de crescimento negativo foi entregue com 2,41% de crescimento. Aqui a gente tem, ó, em agosto, decréscimo de 14%, setembro, decréscimo de 11%, outubro, decréscimo de 4% e novembro, um crescimento de 18%. Então, assim, claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, e aqui eu trago 3 realidades para mostrar para vocês que o teu time ele tem um impacto muito importante. Aqui a gente tem, ó, uma loja que não teve troca de time. A realidade, ó, uma loja sem troca de time, que a gente aumentou. Agora eu preciso aumentar a minha tela porque eu não estou enxergando. Dá um zoom. Ó. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, esse aqui, equipe sem troca de pessoas. A gente estava com decréscimo, ó, tá vendo todos o faturamento. Vamos olhar o faturamento, né? Faturamento decréscimo, ó, e acréscimo.
terceiro mês explodiu. Quando a gente fala de sair de menos 19 para mais 17, a gente não está falando que a gente cresceu só 17%. A gente está falando que a gente cresceu os 19 mais os 17. Né? Isso aqui sem troca de pessoas, tá? Aqui transformando uma vendedora em líder, uma loja 9 de decréscimo, 37 de decréscimo para 16% de crescimento, tá? A gente está falando de diferença ano aí, tá? E a gente não está falando, gente, de um mês específico, a gente está falando de um conjunto de meses antes da Vuela trabalhar e depois da Vuela trabalhar, tá? E aqui a gente realmente fez muitas trocas no time, né? A gente trocou várias pessoas e aí a gente estancou um decréscimo de 24%, 23%, o decréscimo fechou em 0, empatou o game com o ano anterior. Aqui entendendo que essa operação, como teve troca total do time, ela vai precisar de mais tempo para começar a apresentar crescimento, né? Porque as pessoas, a gente não prepara elas do dia para a noite, existe tempo, tá? Então, aqui é uma forma de vocês perceberem como é que a Vuela trabalha nessa mentoria individual e que está fazendo tanto sucesso aí nas pessoas a nível varejo. Tá bom? Galera, é isso. Muitíssimo obrigada por esse momento juntos. Obrigada por quem participou, por quem ficou até o final. Se quiserem mais informações, sigam a Vuela nas redes sociais, quem ainda não segue, né? Tem o número do WhatsApp ali da Vuela também, vocês podem entrar em contato, pedir maiores informações. A gente está aqui para conversar com vocês. Normalmente sou eu que respondo os WhatsApps, então vocês vão falar diretamente comigo. Se não sou eu, é a Carla. Então a gente está sempre aqui para atender vocês e contar aí de que forma a gente pode ajudar mais vocês nesse processo de empreender e fazer os negócios faturarem mais. Tá bom? Uma excelente tarde, muito obrigada a todos. Tchau, ótimas vendas.